Na videoaula anterior, nós falamos sobre a parte B do LaLure, a identificação das contas, né? Fizemos os lançamentos, as simulações na parte A e fizemos os relacionamentos na parte B. Agora eu quero falar sobre os lançamentos sem reflexo na parte A. O que isso significa? Há alguns valores que eles não transitam por contas contábeis dentro do balanço, né? Consequentemente, eles não têm impacto lá no resultado. Então, nós temos que tratar desses valores especificamente só no livro de apuração do lucro real. Exemplo, você terminou de fazer o seu LaLure, deu um prejuízo fiscal. Esse prejuízo fiscal ele não é contabilizado. Ele precisa ser controlado porque ele vai ser compensado no futuro, mas o prejuízo que nós lançamos no balanço é o prejuízo contábil, né? Que deu lá no resultado da DRE. Esse que vai para a contabilidade. Agora o prejuízo fiscal não. Ele é controlado só na parte B. Então, esse lançamento que não transita por dentro da contabilidade, não influencia o resultado da DRE, nós temos que utilizar essa ferramenta, né? Esse item aqui, ok? É exatamente essa função aqui, lembrando sempre de fazer no LaLure, né? Porque no LaLure que a gente vai copiar depois os dados para o LACS, tá certo? Então, se você olhar aqui, eu não tenho nada de parte B, né? Vamos refazer essa parte. Eu não tenho aqui, ó, nenhuma conta da parte B. Então, eu vou lá na escrituração, eu recupero a ECF anterior, né? Então, ele vai me trazer aqui tá um pouco pesado o aplicativo. Esse aplicativo ele é assim mesmo. Ele vai me trazer aqui, ó, a identificação nas contas da parte B. Então ele trouxe o prejuízo fiscal, né? Muito bem, porque eu recuperei os dados da ICF anterior. Agora vamos imaginar que no exercício de 2015, que eu estou fazendo a escrituração de 2015, eu tenha prejuízo novamente. Então eu vou abrir essa tela, né? Aqui, ó, lançamento sem reflexo na parte A. Eu estava fazendo errado, tá aqui, né? Lá no mês de janeiro, fevereiro ou março, né? Qual é o dia que isso vai acontecer, ou se for definitivo é só lá em dezembro que você vai fazer, para depois recuperar para o anual, tá certo? Então você vem aqui no lançamento sem reflexo na parte A, quando você abre a conta já está lá identificada, você coloca o valor do prejuízo fiscal do exercício, nessa abinha você vai abrir prejuízo fiscal do exercício para o imposto de renda ou base negativa para CSLL. Lembrando que você não precisa fazer a CLL, você faz tudo no LaLure, depois você copia, ele já vai entender isso como base negativa, tá certo? Vamos colocar aqui prejuízo do exercício, o histórico, né? Prejuízo do exercício 2015, e aqui é não, e vamos salvar. Se a gente vier no demonstrativos de saldo dessa conta, então que foi preciso ver o mês aqui que eu fiz o lançamento. Foi no mês de dezembro que eu fiz o lançamento, tá? Então eu vou olhar aqui no demonstrativo de saldo do mês de dezembro, tá lá os 1.000 que eu lancei de prejuízo do exercício, tá certo? Muito bem. Vamos pensar o seguinte, é uma dica aí para vocês. Eu cometi um erro num transporte de saldo de um LaLure em 2013 de um cliente nosso. E aí ocorreu que nós trocamos de software, né? E eu perdi essa base de dados. Então, com esse saldo errado, como eu puxava esse ECF anterior, dava sempre um erro na hora de validar esse ECF do ano seguinte. E eu teria que retificar desde a ICD do ano anterior até a ICF para poder dar certo. Só que a gente não tinha essa possibilidade, estava lá com uma diferença das adições que não tinham sido computadas. O que eu usei de recurso, né? Eu usei exatamente essa função que a gente chama de ajustar.
né, para a gente fazer o ajuste. Eu venho aqui em lançamento sem reflexo na parte A, vou abrir a tela, e quando eu abro aqui, ó, eu tenho uma opção de débito e crédito, que é para eu fazer ajustes ou fazer lançamentos que não tem reflexo na parte A. Por exemplo, a depreciação incentivada e acelerada, ela é eminentemente fiscal, ela nem transita por conta contábil. Então a gente utilizaria também esse expediente aqui para controlar esses valores, tá certo? Muito bem. Completando essa parte aí do LALUR, copia tudo para o LACS, né? A gente vai aqui em cima nas ferramentas, faz o comando para puxar tudo para o LACS, né? Copiar, replicar o balanço. Isso aqui só vai acontecer no balanço de suspensão e redução, né? Eu vou replicar dezembro para o anual, vou para ficar igual. Isso eu faço normalmente depois que eu faço todos os lançamentos, né, que está tudo certinho, tudo batido, aí eu venho e faço essas opções. E faço a cópia do LALUR parte A e B, parte B, né, de lançamentos ali, tanto da parte A como da parte B. Eu copio esses lançamentos, tá dando alguns erros aqui, porque o aplicativo ele é assim mesmo um pouco complicado, tem hora quando você manipula muito ele, tá? Ele copiou o mês de dezembro agora pro anual, tá? E deixa eu voltar aqui onde nós estávamos. E agora você copia, né? Parte B e copia os lançamentos que nós fizemos. Lá no vídeo anterior nós já fizemos essa rotina, só estamos repetindo aqui, certo? Agora, o que ocorre? Significa que a nossa base de cálculo, né, que lembra lá no exemplo anterior, ela estava em 9.000, que nós fizemos todos os lançamentos, né? A nossa base de cálculo, ela veio aqui para o registro N500, tá? Você pode aqui também fazer tudo primeiro no LALUR, para depois fazer aquela cópia ali, usando o menu ferramentas, tá certo? Que aí vai completar o LACS, sem você precisar ficar refazendo os lançamentos, ok? Então aqui o valor da DRE que veio do nosso resultado que veio da nossa DRE. Então aqui você tem no registro N500 a base de cálculo do IRPJ após as compensações dos prejuízos fiscais, ou seja, você já fez toda a inserção do LALUR lá na parte A relacionando com a parte B, então para cá já vem a base de cálculo certinha. E no N620 ele vai fazer o que? Ele vai apurar já o tributo, né? Você está vendo aqui a alíquota de 15%, R$ 1.500, tá? Isso nós estamos falando por estimativa. Só que esse estudo de o que é estimativa, o que é lucro real, o que é trimestral, nós vamos fazer isso lá no supercurso, tá? Eu não vou fazer isso aqui. Aqui a gente só está passando um pouco para vocês uma familiaridade com a utilização do aplicativo, certo? E aqui no N630 a gente tem a apuração com base no lucro real. Então, só para alertar vocês, ou vai ser uma opção ou vai ser outra, né? Se a gente usar a opção estimativa, ele nem vai aparecer essa tela aqui. E se a gente usar a opção de lucro real, vai aparecer essa tela e não aparece a estimativa. É que aqui a gente abriu todos os registros justamente para poder explicar. Feito todos esses lançamentos e o cálculo do imposto, é só copiar isso para o LACS, tá? Que está tudo certo, está tudo dentro dos conformes. Só chamando a atenção que aqui no registro da CSL, né, nós temos lá o mesmo valor, né, que veio lá da DRE, enfim, e a apuração da CSL mensal por estimativa, se for esse o caso. Deixa eu executar aí você viu lá, 9%, R$10.900, né? Ou se ela é com base no lucro real. Isso vai depender de como, aqui coincidiu de ser igual, não tem o adicional, né? Isso vai depender só de como a gente vai tratar esse assunto, tá? Então, o que é importante você relembrar aqui, se você tiver valores que não impactam a contabilidade, você vai utilizar esse recurso, né? Lançamentos sem o reflexo na parte A. E se você
cometeu algum erro, precisar fazer algum ajuste, você pode utilizar essa opção também, conforme eu expliquei, tá certo? E uma vez construída a base de cálculo aqui, né, nessa parte A, deixa eu voltar aqui para você visualizar. Lembra que a gente fez no vídeo anterior as adições aqui e as exclusões, né? Terminamos lá embaixo na linha 173 com um saldo de 9.000 depois de fazermos a simulação aqui, né, no compensação de prejuízos fiscais. Então, o nosso lucro real aqui, se você olhar lá no vídeo anterior, ele tem 9.000 aqui. Esse valor é a base de cálculo construída depois de toda a escrituração, adição e exclusão no LALUR, né? Essa base de cálculo, ela vai para o N500 para imposto de renda e para o N650 para CSLL. Vai para o N620 para calcular o imposto de renda, isso tudo automático. E vai para o N660 para apurar a contribuição social. Agora, se depende da modalidade, se a gente está falando que a gente está recolhendo por estimativa, com base na estimativa, vai ter uma diferençazinha aí que é ter que digitar a base de cálculo, mas isso eu vou demonstrar de forma prática depois na escrituração do supercurso, tá? Que a gente vai fazer tanto a apuração do tributo quanto a escrituração aqui na ICF. E da mesma forma para a contribuição social. Tá legal? Maravilha, então. Até a próxima aula. A gente vai encerrar na próxima vídeo aula falando das informações econômicas e informações gerais, que são os registros X e Y da ICF. Tá certo? Talvez possa parecer um pouco confuso assim, né? Mas uma vez que nós estivermos apurando esses tributos e paralelamente a essa apuração nós vamos manipulando o aplicativo, vamos escrevendo isso no LALUR, que é aquilo que a gente sempre fez lá no LALUR de Excel, e vamos transferindo isso para ICF, vai ser de grande proveito, de grande valia aí para o seu aprendizado no dia a dia. Tá certo? Até a próxima videoaula, então, com a finalização do nosso treinamento sobre esse bônus da ICF. Abraço.